Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Naquele tempo, quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse: Por que me chamas de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Tu conheces os mandamentos: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Jesus então olhou ao redor e disse aos discípulos: Como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos se admiravam com essas palavras. Mas ele disse de novo: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que o rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados ao ouvirem isso e perguntaram uns aos outros: Então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Pedro então começou a dizer-lhe: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Respondeu Jesus: Em verdade vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos e irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais agora durante esta vida. Casa, irmãos e irmãs, mães, filhos e campos com perseguições, e no mundo futuro a vida eterna. Palavra da salvação. Vamos ficar sentados, vamos ouvir Padre Rômulo. Evangelho do jovem rico. Ele faz uma pergunta a Jesus: Mestre, que devo fazer para conseguir a vida eterna? Que pergunta, podemos dizer, que é a pergunta mais importante que nós podemos fazer para Deus e para nós mesmos. Que eu devo fazer para conseguir a vida eterna? A gente faz muitas perguntas às vezes importantes. Gente inteligente, os cientistas, filósofos, fazem perguntas importantes a respeito da vida, a respeito do mundo, a respeito do universo. Escrevem também livros importantes, dando resposta para os problemas do universo. E há perguntas também curiosas, perguntas das crianças. A criança precisa aprender. E a escola primeira da criança é o pai e a mãe. Mãe, o que a senhora está fazendo? Pai, onde o senhor vai? A criança quer saber, ela aprende escutando, e o pai e a mãe. Mas há também perguntas inúteis, perguntas frívolas, perguntas vazias. Talvez a maior parte das nossas perguntas são desse tipo, perguntas vazias, não como a pergunta do jovem rico: o que eu devo fazer para conseguir a vida eterna? Outras perguntas que nós fazemos. Gente importante, gente inteligente, gente que tem capacidade. É só ver, todo ano publicam o livro dos recordes. Conhece o livro dos recordes? Todo ano, cheio de perguntas. Perguntas fúteis, perguntas inúteis, perguntas vazias. Por exemplo,
Qual o homem mais rico do mundo? Está lá no livro dos recordes. Bill Gates tem 100 bilhões de dólares na sua poupança. 100 bilhões de dólares. Que homem pobredão, né? 100 bilhões de dólares. Está lá no livro dos recordes. Qual o maior goleador do mundo? 1000 gols, nós conhecemos muito bem. Pelé, 1000 gols. O maior colecionador de bonecas do mundo, bonecas Barbie, irmã alemã, tem 1.500 bonecas lá na sua coleção. Que bela coleção. Muita gente inveja, né? 1.500 bonecas Barbie. Qual o caramujo mais veloz do mundo? Fizeram uma disputa entre caramujos. Mais veloz, um caramujo que percorreu 50 metros numa hora. Veja que velocidade espantosa do caramujo. 1 hora para percorrer 50 metros. Qual a pulga mais ágil do mundo? Foi uma pulguinha que saltou 30 centímetros. Olha que pulga danada. 30 centímetros saltou a pulga. Mas de fato é uma façanha. Se o homem saltasse como essa pulga, teria que saltar um prédio de 50 andares, na proporção do homem e da pulga. E assim, as perguntas do livro dos recordes. Né? Não como a pergunta do jovem rico, que eu devo fazer para possuir a vida eterna? Outras perguntas, perguntas que não valem nada, perguntas que não servem para nada, perguntas vazias. E Jesus, com toda a boa vontade, responde para o jovem rico de modo simples, de modo direto. Deus não é complicado, Deus vai direto ao assunto. Possuir a vida eterna? Não é muito dinheiro, não. Apenas 10 moedas, os 10 mandamentos. Veja como Deus é simples. 10 mandamentos. E esses 10 mandamentos já existem há 4.000 anos. Foram dados por Moisés. Há 4.000 anos, Deus pede a mesma coisa. 10 mandamentos, 10 mandamentos. E não aumentou nem diminuiu. Não existe nem inflação e nada que aumenta ou que diminui. São 10 mandamentos. Vejam como Deus é simples. Por que 10? Porque cabem nos 10 dedos da mão. Qualquer criança do catecismo pode aprender de memória, aprender de cor. Então veja como Deus é simples. 10 mandamentos, resposta que dá para o jovem rico. E Deus responde também de outros modos, não apenas na Bíblia, mas também fora da Bíblia, com nossa inteligência, como diz a palavra viva de Deus. Ouça a voz da razão, a voz da razão. Nós temos lá na Alemanha um filósofo, o nome dele é Immanuel Kant. Não era teólogo, não era nem muito piedoso, nem religioso, mas ele criou um provérbio, o imperativo categórico. O que ele queria dizer com isso? Ele dizia, nós temos na consciência uma voz, e essa voz diz sempre a mesma coisa, seja bom, seja justo. Um filósofo, Kant, nós temos uma voz na consciência, seja bom, chamou isso de imperativo categórico e falou, essa é uma prova da existência de Deus. Nem Santo Tomás de Aquino inventou essa prova. Nós temos provas bonitas de Santo Tomás de Aquino, dos teólogos, a respeito da existência de Deus. Mas Kant fala, eu acredito na existência de Deus, por causa dessa voz contínua na minha consciência. Seja bom, chamou essa voz de imperativo categórico. O que quer dizer imperativo categórico? É uma ordem que não tem réplica, uma ordem de um comandante, uma ordem de um general para o soldado, não tem réplica. Isso é imperativo categórico da consciência. Então veja como Deus é simples. Ele fala por Moisés, fala nos 10 mandamentos, mas fala também pela nossa consciência. Uma outra resposta que nós temos, bonita, é de onde nós não esperamos. Napoleão Bonaparte, faz tempo que eu não falo de Napoleão Bonaparte. Quando nasceu o primeiro filho dele, perguntaram os generais, que educação vamos dar para o seu filho, majestade? Napoleão respondeu, ele aprende o catecismo,
Seja um bom cristão. Um bom cristão é um bom francês. Olha que resposta de Napoleão. Devia ser gravada no monumento essa resposta. Que educação dá para o seu filho? Filho do imperador da França. Seja um bom cristão. Aprenda o catecismo. Um bom cristão é um bom francês. Napoleão fez muita estrepulia, mas essa frase mereceu o paraíso para ele. Acredito. Então veja, Napoleão tinha muitas frases bonitas. A mais bonita certamente foi essa, dando um testemunho da sua fé no catecismo e na religião. Presidente americano Roosevelt está para ser eleito. Jornalistas perguntam, como pergunto para qualquer candidato: presidente, qual o seu programa de governo? Roosevelt respondeu: meu programa de governo? Fazer o povo americano praticar os 10 mandamentos. Os jornalistas ficaram espantados. Mas com esse programa você não consegue nenhum voto. Meu programa de governo: fazer o povo americano praticar os 10 mandamentos. Os jornalistas não entenderam, mas o povo americano entendeu. Ele foi eleito 4 vezes presidente dos Estados Unidos, com esse programa simples, os 10 mandamentos. Então veja a força que tem a palavra de Deus, a força que tem o Evangelho, a força que tem os mandamentos. Mas nós perguntamos: mandamentos, leis, por que mandamentos? Por que leis? Deus precisa disso? Deus precisa de leis? Deus precisa de mandamento? Deus precisa de botar regra no mundo? Tudo tem suas leis. Tudo absolutamente tem suas leis. Um prédio de apartamento tem suas leis, tem suas regras. Silêncio, pelo menos, depois das 10 da noite. Um restaurante tem suas leis. Não entrar nesse restaurante sem camisa. Já vi. Um restaurante comum. Não entrar aqui sem camisa. Leis de trânsito do Brasil. 600 palavras para as leis de trânsito do Brasil. 600 palavras. 10 mandamentos são mais simples. 10 mandamentos cabem em meia página. Mas as leis de trânsito do Brasil são 600 palavras. Então veja, tudo tem as suas regras. Até a luta livre tem as suas regras. Eu pensei, bom, tudo tem regra. Um jogo de futebol tem regra, um jogo de xadrez tem regra, tudo tem regra. Ah, mas e a luta livre? Pensei nisso. A luta livre não pode, a luta livre. Olhei na internet para ver. Luta livre, regras do jogo. Fiquei abismado, fiquei desquechelado. É o jogo que tem mais regras, é a luta livre. Mais de 100 regras tem a luta livre. Mais de 100 regras. Onde se pode dar um soco, onde não se pode ferir o adversário, onde... Mais de 100... Luta livre. Falei, bom, pelo menos algum jogo não tem regra. Não? O jogo que mais tem regra é a luta livre. Pode olhar na internet. Então veja, tudo tem regra. E Deus também tem as suas regras. Por quê? Não porque Ele precisa. Não precisa. É um desafio para nós. Desafio para a nossa consciência. Um desafio para a nossa fé. Um desafio para o nosso comportamento. Primeira regra para Adão e Eva. Uma regra para comer de tudo do paraíso. Só a árvore que está no meio do paraíso. Deus não precisa de regras, mas nós precisamos para provar, para mostrar para Deus que temos uma resposta satisfatória por o amor de Deus. Ele dá tudo, dá o infinito, Ele tem tudo, não precisa de nada. Mas nós precisamos de nós. Nós precisamos ter consciência de que estamos fazendo algum esforço para homenagear a Deus. A pergunta do jovem rico: o que devo fazer para entrar na vida eterna? Uma das perguntas mais importantes do mundo. Nós temos outras perguntas, certamente outras perguntas. No livro Palavra Viva de Deus, Jesus responde: eu tenho todas as respostas.
Que coisa bonita, né? Não só essa resposta para o jovem rico, a resposta mais importante, mas outra resposta, mesmo respostas mais corriqueiras, respostas do nosso dia a dia. Jesus fala, eu tenho todas as respostas. Então vamos aceitar esse convite de Jesus. Se a gente tiver alguma pergunta, tiver alguma dúvida, Ele tem todas as respostas. Graças a Deus. Amém.